Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas neste espaço. Vamos chegando. Marlúcia, assim que você conseguir abrir a câmera. Oi, boa noite. Eu já tô. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza, maravilha. Juliana, também seja bem-vinda. Maria Luísa. Estou muito animada para esse encontro. Essa temática que a gente vai criar esse espaço juntos aqui hoje é algo que me fascina muito, que vem me encantando, assim, que vem fazendo meu coração pulsar de muita alegria, que é esse nome que a gente colocou de facilitação, né? E que eu venho chamando também de um outro nome que é amparamento de espaço, ou space holder, em outras palavras, né? Mas antes da gente entrar nesse tópico, nesse tema que está nos unindo aqui, né, essas 13 pessoas nesse lugar, eu quero convidar da gente fazer uma quebra de espaço. O que é isso? A gente está vindo cada um de um lugar, de uma energia, de um espaço diferente, e agora a gente vai entrar no mesmo barco para ir para algum lugar que eu não sei ainda onde vai ser. E para a gente entrar nesse barco, a gente precisa quebrar o espaço. A gente precisa fechar onde a gente estava para começar aqui. E para a gente fazer isso, eu vou convidar da gente se levantar da cadeira ou do sofá, se a gente estiver sentados, e a gente dá uma mexida no corpo. Dá uma sentida se tem alguma tensão. Provavelmente muitos de vocês passaram o dia trabalhando, sentado. Enquanto vocês vão fazendo isso, vão sentindo conexão com o corpo de vocês. Se quiser fazer uma massagem no ombro. E vai invocando a presença. Pode fazer uma massagem também no pescoço. E vai respirando na barriga. E quando sentir, vai voltando para a cadeira. Consigo já até notar uma diferença na carinha de vocês. Algumas pessoas estavam com a cara meio acabadinha, deu uma revivada, digamos assim, né? Bom demais da conta. E uma segunda coisa que eu quero propor é um negócio mágico que chama centramento. Algumas pessoas aqui já estão carecas de saber o que é, outras talvez nunca ouviram falar essa palavra, mas não tem problema. É tudo a mesma coisa. A gente tem nosso corpinho aqui, que a gente está vendo nessa tela, que na verdade a gente está vendo só a projeção da imagem de cada um desses rostos, que é o nosso corpo físico. E ele tem um centro, ele tem um centro físico, né? Que é tipo bem no meio da barriga, que é mais ou menos aqui, debaixo do umbigo. E a gente tem, além desse centro físico, também um outro corpo que às vezes a gente não conhece muito, que é o corpo energético. E esse corpo energético é onde está o nosso centro de poder, a nossa autoridade, a nossa voz, a nossa presença, a nossa atenção. E eu quero que a gente navegue, que a gente entre nesse barco, cada um aqui como um ser integral, como um ser único. Eu não quero que esse seja um espaço de escola, em que eu tô como palestrante ou como professora. Eu tô aqui como navegadora, assim como vocês. E por causa disso, eu quero que vocês estejam com o centro de vocês. Eu não quero estar com o centro de vocês. Então, essa prática é para vocês pegarem o centro energético de vocês e colocar no centro físico. Então, a gente tem o corpo físico, que é esse centro físico que eu mostrei. E a gente tem o centro energético, que é um centro móvel. É onde está a nossa atenção, onde a gente coloca a nossa atenção.
Então, quando a gente está olhando para a tela aqui e a gente está cismado com o nosso cabelo, por exemplo, nossa, será que meu cabelo está parecendo bem? Será que eu tô colocando o meu centro nas pessoas, no que elas vão achar de mim? O meu centro não está comigo. O meu centro está nas pessoas. Esse é um exemplo. E aí, o que a gente vai fazer agora nessa prática mágica é pegar isso e colocar na gente, colocar no nosso centro físico. Então, eu vou convidar vocês a estarem no corpo de vocês. E você pode escolher estar com o olho fechado ou com o olho aberto, como você preferir. Com as mãos relaxadas na perna, com a coluna mais ou menos reta, uma posição confortável. E você começa a respirar na sua barriga e observar onde que está a sua atenção agora, onde que estão os seus pensamentos. Se eles estão presos em algum sentimento, se a sua atenção, se esse centro está em alguma coisa que vai acontecer, se está em alguma coisa do passado, se está em alguma coisa que você está fazendo ou que você tem que fazer. E vai respirando, e na medida que você respira, cada vez que você puxa o ar, você traz o centro para você. E pode ser que para quem está fazendo isso pela primeira vez, pode parecer algo meio maluco, meio imaginação. Mas experimenta se permitir a imaginação. Quantas coisas você já imaginou quando criança? Se permite mais uma. Se permite imaginando esse centro vindo para você. E vai sentindo ele chegar na sua barriga mesmo, bem abaixo do seu umbigo, e vai sentindo esse poder. E agora, com uma mágica, você estrala o seu dedo que vai ter esse som. Não precisa abrir o olho se você tiver com ele fechado. É esse som aqui, ó. Você vai fazer esse som e vai declarar um cordão que conecta esse centro até o centro da Terra. Na contagem de 3 a gente faz isso. 1, 2, 3. Esse cordão ele tem uma cor. Na contagem de 3 a gente fala a cor dele. 1, 2, 3. Meu é verde esmeralda. Vermelho, Dourado, Vermelho. dourado, vermelho, rosa, Azul. amarelo. Perfeito. E agora uma última ferramenta mágica, que você também pode usar a sua imaginação, é uma bolha que você faz ao seu redor. Você declara essa bolha, também com esse som, com esse barulho, que é onde separa a sua energia do mundo, os seus sentimentos, as suas informações do mundo. Na contagem de 3 a gente faz essa bolha ao nosso redor. 1, 2, 3. Quem tá com o olho fechado, aos poucos pode ir abrindo, chegando no espaço. Convido vocês a também deixarem o microfone aberto para a gente realmente estar aqui numa troca. E a qualquer momento que vocês quiserem acrescentar algo, fazer uma pergunta, falar algo, não precisa levantar a mão, não precisa perguntar, só traz para o espaço que vocês querem trazer. E aí, se tiver muito barulho, depois eu muto vocês. Pode deixar aberto. Então vamos lá, vamos embarcar nesse barco, dessa navegação que a gente vai fazer agora sobre a facilitação. Né? E eu quero começar a gente como tripulação nesse barco, com uma proposta, que é cada um de nós aqui dizer o seu nome no espaço, e trazer uma imagem, algo que para você representa o que é facilitação. Não tem certo nem errado, não tem uma resposta melhor ou pior. O que hoje para você representa facilitação? Ou o que você acha que é, se você acha que você não sabe? E que você permita que venha de um lugar novo, que não seja uma resposta pronta, que você vai ficar pensando enquanto o outro está falando.
que você permita vir a primeira coisa que vier na hora que você for falar. E que seja algo não linear, que seja algo criativo, que você se permita usar palavras, combinações de palavras que talvez você nunca antes usou. E eu vou começar e cada um vai falando no espaço na medida que quiser. Facilitação. Facilitação para mim é como o ninho de um passarinho que o passarinho ele tece aquela ninharia para que algo dali nasça, como se fosse uma incubadora. E é esse espaço de acolhimento, de cuidado e de suporte para que os ovos que esse pássaro construiu esse ninho para colocar saia. Meu nome é Juliana e a facilitação para mim numa imagem é como se tivessem várias gotinhas de orvalho numa superfície e fosse derramado uma água que vai se espalhando por essa superfície e unindo cada gotinha de orvalho, se tornando uma coisa só. Eu sou a Ju, outra Juliana. Facilitação para mim é uma raiz de árvore que busca lá na essência da vida os frutos que a gente pode comer aqui em cima da terra, sei lá, algo assim. Eu sou a Maria Luísa e a facilitação para mim é como se fosse uma porta que a gente bate e entra e tem uma plataforma em que a gente pode abrir as asas e voar. Meu nome é Sancler e facilitação para mim é como se fosse uma fresta que tem várias frestas dentro de uma só e que a luz do sol vem e essa fresta se refletem de diversas formas, quase como se fosse infinitas formas. Meu nome é Bruna. O que me vem em mente é facilitação é abrir caminhos, vários caminhos e várias possibilidades. Mostrar caminhos e é isso. Meu nome é Andressa e para mim facilitação é como a maré de um rio que dá esse impulso e esse direcionamento de para onde você pode nadar com menos dificuldade, mas deixando o caminho aberto. E ao mesmo tempo também é essa sabedoria passada de alguma forma de que seguir a maré é mais fácil para seguir no fluxo da água do que nadar contra. Então, é um conjunto disso. Legal. Meu nome é Vivian e a imagem que me veio assim em mente foi da abelha quando ela suga, né, o mel ali das flores e espalha, levando, né, polinizando e espalhando para que nasçam novas flores. Né? Meu nome é Camila e para mim facilitação, a imagem que me vem é uma nuvem
E tem algumas pessoas que estão ali muito sutilmente, assim, caminhando e guardando aquele espaço ocupado por essa nuvem, e com muito amor, assim, permitindo que outras pessoas caminhem, ocupem e se expressem nesse espaço, também com muito amor. Meu nome é Vera. Facilitação para mim é uma vela acendendo outra vela. E isso não diminui a chama da vela que está acendendo a outra vela. Muito pelo contrário, aumenta. É como se fosse traduzir essa luz e esse amor em palavras. Então, tem muito a ver com essa questão de acolher, de nutrir, cuidar e depois soltar, liberar. Eu sou Eliane. Eu sinto facilitação como a minha voz saindo, circulando pelo ambiente e retornando para mim com mais informações daquilo que eu quero e que eu preciso falar. Michele, e a imagem que me veio de facilitação é muito ligado ao respeitar o outro e de liberdade. É como abrir uma gaiola de passarinhos e ensinar a voar sem se preocupar para onde vão voar ou como vão voar, mas vão voar. Eu sou a Marlúcia. Para mim, a imagem que abriu foi aquelas, igual a imagem é um portal, mas aquelas imagens como se fossem tridimensionais, e eram vários portais, assim, em movimento, como se fosse afunilando, ao mesmo tempo que ele parecia ser apenas um portal, aí ele abria e ficava nesse movimento, e sendo vários, em constante movimento. Para mim é isso, a facilitação, esse movimento de portal. Uau! Que lindo! Que lindas imagens que surgiram de cada um. Quanta poesia! E com tudo isso que vocês trouxeram, o que é facilitação para vocês, dessas imagens, eu quero fazer uma pergunta, que é que quem aqui não se considera um facilitador, levanta a mão. Maria Luísa fez uma cara assim. Será? O que está se passando aí, Maria Luísa? Quais são o que tá a dúvida que está comendo dentro? Acho que falta me reconhecer como facilitadora mesmo, tipo, genuinamente, assim. Porque, não sei, acho que é um processo de ganhar confiança, talvez, confiar nisso. Eu não sei, eu tô numas noias meio, assim, não vendo claramente assim, as habilidades, o que eu posso contribuir. Às vezes eu duvido do que eu estou falando seja realmente algo que as pessoas querem ouvir, por exemplo, ou daquilo que eu tenho para contribuir realmente esteja contribuindo. Que nem agora eu estou me questionando, por exemplo, sabe? Se eu estou falando está fazendo sentido, ou se ninguém está meio que nem aí, sabe? Enfim, eu estou meio que num processo de hesitação, de desconfiança, assim, meio um processo mental, assim, mesmo que eu gostaria de interromper, talvez, ou lidar melhor com isso. Enfim. Não sei se eu me considero, sabe? Mas acho que estou no processo, assim. Eu ouvi você dizendo, Maria Luísa, que você às vezes não se considera uma facilitadora por não saber se o que você traz tem valor para o espaço. E agora, por exemplo, você está se questionando se o que você
tá falando, tá incomodando, tá atrapalhando as pessoas aqui nesse espaço? Uhum. Eu tenho um convite a fazer. Você pode dizer sim ou não. Tem uma coisa que chama cheque de realidade, que é a gente tem várias noias dentro da nossa cabeça. E que às vezes elas são só noias da nossa cabeça. E esse cheque de realidade é você perguntar para as pessoas se o que você está pensando se confirma ou não. E eu vim experimentando isso e vim testando que esse cheque de realidade muitas vezes cura muitas coisas dentro da gente. Então eu quero fazer o convite, que é: você quer experimentar agora, nesse momento, fazer um cheque de realidade sobre essa noia que você tá agora, de que o que você acabou de falar tá destruindo o espaço? Sim. Tá. Eu te convido então a colocar as mãos livres na sua perna e olhar para cada uma dessas pessoas que estão aqui agora. E pessoas que estão aqui agora, deixa vir, deixa vir. Não trava o que vier, deixa vir. Continua olhando para essas pessoas. Isso, Maria Luísa. Deixa vir. E eu vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão nesse espaço. E eu convido você a deixar sentir o que vier. Tudo que vier. Pode ser medo, pode ser tristeza. E você olhar para cada uma dessas pessoas e checar o que estava se passando dentro de você. Vou fazer a pergunta. Time, pessoas que estão aqui nesse momento e que acabaram de ouvir a Maria Luísa falar. Levanta a mão e olha para cada um, Maria Luísa. Levanta a mão aqui. Honestamente. Não é para ser legal. Honestamente, levanta a mão quem sentiu que o que a Maria Luísa trouxe prejudicou o espaço ou quebrou o espaço. Deixa isso entrar, Maria Luísa. Olha para cada um. Levanta a mão quem sente que o que a Maria Luísa acabou de trazer contribuiu de alguma forma na sua jornada, no seu lugar. Não precisa negar. O que que foi? O que que foi isso? Não sei. Não sei. Você quer compartilhar sobre o que acabou de se passar dentro de você? Vou tentar contar em forma de história, porque tem sido uma coisa recorrente, assim, sabe? De uns tempos pra cá, eu me mudei de cidade e estou fazendo faculdade, né? Eu faço faculdade de mediação cultural, artes e letras. É muito legal. E tenho conhecido várias pessoas, assim, muito interessantes. E quando eu cheguei, assim, eu queria muito estar aqui, e queria muito estar estudando aqui, e especialmente pela companhia das pessoas que eu imaginei que ia conhecer. E teve situações em que eu estava me sentindo dentro do espaço, e sentindo que eu tinha encontrado de alguma maneira uma turma, digamos assim, de pessoas que, ao meu ver, estavam alinhadas, tipo, estiveram mesmo. Não foi falso nada, e sempre está, né? Nada é por acaso, nem encontra por acaso. Mas aconteceram coisas que eu percebi que eu estava já confiando, já considerando a amizade, e as pessoas não estavam. E depois disso, eu comecei a questionar se o que eu estava falando, ou se eu estava falando demais, ou se... E eu estou nesse processo, assim,
descobrir minha expressão, de desobstruir, sabe? Eu sei que tudo isso faz parte do processo, mas ele está passando por um momento que ele está passando justamente por esses questionamentos, assim, sabe? Tipo, dentro do caminho da expressão, está atravessando como se fosse uma poluição mental de julgamentos, assim, sabe? De auto-julgamentos, de inseguranças. Ontem, por exemplo, me perguntaram como você veio parar aqui na UNA e tal. É a universidade que eu estou fazendo. E aí eu fui contar a história, eu fui falar como eu tava falando, como eu conheci, e é uma saga. Assim, uma história mesmo, que eu conheci uma pessoa, essa pessoa me explicou da existência, depois eu conheci outras pessoas, que, sabe, uma série de coisas. Tipo assim, é uma saga na minha cabeça. E eu comecei a contar. E aí eu percebi aquele silêncio da escuta das pessoas mesmo, sabe? Só que no momento, o silêncio veio como tipo, ninguém tá interessado nisso, sabe? Eu senti um constrangimento, senti uma sensação de inadequação. E essa sensação tem sido frequente, assim. Em vários momentos nesse último mês, eu vivenciei essa sensação que eu sinto que tem a ver com alguma coisa, talvez um pouco mais antiga. E eu sinto que em alguns momentos eu perco a espontaneidade no espaço, sabe? Tipo, às vezes eu tô andando e aí eu vejo uma pessoa que aí eu vou e julgo que aquela pessoa, sei lá, gente. Julgo que agora eu tô sentindo de novo. Como as relações interferem na minha espontaneidade, sei lá. Maria Luísa, Enfim. Maria Luísa, eu te convido a escrever isso que você acabou de descobrir. Você acabou de descobrir uma grande coisa, que é o quanto que você vem vivenciando as relações como limitadores da sua espontaneidade. Como se as relações podassem a sua espontaneidade. E isso é um portal muito precioso que você pode ir mais fundo. E eu quero fazer uma pergunta para o grupo. Levanta a mão, quem sente inibido nos espaços? Andressa, Juliana, Eliane, Michele, Juliana. Obrigada. Essa sensação da expressão que a gente vai trazer ser julgada, ser podada, dessa autenticidade, dessa espontaneidade. E isso é muito forte, porque provavelmente todos nós, ou quase todos nós, fomos para a escola. E a forma como a escola acontece é um lugar em que a gente tem muito o lugar do certo ou do errado. E a gente vai entrando muito nessa dicotomia do certo e errado. E a gente sai da espontaneidade, a gente começa a quase que colocar um certo e errado interno do que a gente está fazendo e do que a gente está falando e do que a gente está criando. E quando eu perguntei, né, quem aqui, não, depois de toda a partilha que vocês fizeram, o que é facilitação para vocês? Perguntei quem aqui não se vê como facilitador. E a Maria Luísa fez isso de não sei muito bem. É porque o ser facilitador desse lugar que eu convido da gente navegar hoje é sobre ser humano. É sobre você poder ter a capacidade da sua potência despertar a potência do outro. E todos os seres humanos têm essa capacidade. E os que não têm é porque esqueceram que têm. Por vários motivos. Então, o ponto central, assim, que me vem de trazer nesse momento é que todos nós somos facilitadores.
E eu sinto de trazer junto com isso uma metáfora que eu li um dia num artigo que talvez possa ajudar a somar nisso, que é um artigo de um cara que chama Caio Vação. Ele trabalha muito com meta design, que é tipo, meta design é tipo é o desenho do desenho. Antes de você projetar um espaço, você pensa o espaço. E nesse texto ele traz uma distinção muito legal, que é do jogador. Obrigada, Juliana. Do jogador, do árbitro, do inventor e do facilitador. O jogador é aquela pessoa que está jogando o jogo. Então é aquele que faz as coisas, que tá jogando o jogo. Ele está fazendo. Tem o árbitro, que está fiscalizando, que está conferindo se as regras do jogo estão sendo seguidas pelo jogador. E tem o inventor. O inventor é quem cria o jogo. É aquela pessoa que desenha as regras do jogo, que desenha como o jogador qual é o cenário que o jogador vai jogar. O inventor é esse que cria. E tem o facilitador que daqui a pouco eu vou colocar ele na parada, mas por enquanto vamos ficar só com os três: jogador, árbitro e inventor. Vamos pensar numa empresa para ficar mais palpável. O jogador, quem que seria o jogador em uma empresa? O funcionário. Funcionário. Os funcionários, né? Porque eles chegam no trabalho, eles têm um departamento, um lugar que eles vão fazer uma tarefa que é colocada para eles como tem que ser feita. Sim, eu tô falando isso de forma generalizada. Hoje a gente sabe que tem vários tipos de trabalho, mas pensando no script comum, assim, né? Com os funcionários. Beleza. Aí tem os árbitros. Quem que seriam os árbitros nesse modelo de empresa que a gente fala, que a gente tá falando? Chefes. Supervisor, gerente. Chefes. Aham. Chefes, Treinadores. supervisor, gerente, gestores. Aham. A galera que tá assegurando que os jogadores cumpram com as regras do jogo. Uhum. E tem o inventor, que é tipo o CEO, que é quem começou aquele jogo. O Quem dono da empresa. criou o jogo. Uhum. Que é quem deu o start. Né? Mas, se a gente pensar no mundo que a gente vive hoje, o que a gente mais precisa é de facilitadores. E o que é o facilitador nesse contexto que a gente está desenhando aqui? O facilitador é aquele que joga, que é árbitro e que ao mesmo tempo inventa. E a gente aprendeu que o inventor é para poucos. Que só pessoas especiais e talentosas podem inventar um jogo. Só pessoas especiais e talentosas podem mudar as regras. Só as pessoas corajosas. E aí, sempre nos tirando desse lugar de quem pode criar, de quem pode fazer. E qual a diferença, então, do facilitador para o inventor? O inventor, ele está de um lugar distante, afastado do jogo. Ele cria e ele está lá só como criador. O facilitador, ele joga. E enquanto ele joga, ele está vendo se as regras estão funcionando ou se não estão funcionando. E ao mesmo tempo, ele cria e recria as regras quando ele vê que alguma coisa ali não está funcionando. Todos nós temos a capacidade de fazer isso. Em todos os espaços. Quando a gente está, por exemplo, com um filho, com uma filha, a gente está sendo facilitador no sentido de que a gente está facilitando a experiência daquele ser humano e se desenvolver, em crescer. A gente pode jogar com ele, brincando, criando coisas. A gente pode ser árbitro no sentido de falar, olha, isso daqui, se você fizer isso, você pode machucar. E a gente também pode criar mundos, universos,
junto com aquela criança e jogar com ela. Na sala de aula, por exemplo, eu até fiz um post recentemente que qual a diferença entre você dar aula, entre você ser professor e você ser facilitador. E um dia eu estava conversando com a Andressa no ônibus e veio muita clareza para mim sobre isso. Eu quero compartilhar sobre isso, sobre essa conversa que a gente teve, que talvez pode trazer insights também. Que geralmente, como professores, eu não sei se tem professores aqui, mas a gente, como o status de professor é ensinar. Então, quando um professor entra no espaço, ele já entra quase com um propósito inconsciente de eu vou ensinar isso. Pode ser eu vou ensinar matemática ou eu vou ensinar dança, no caso da Andressa, que a Andressa é professora de dança, dançarina, ou eu vou ensinar geografia, ou eu vou ensinar, por exemplo, pessoas que dão jornadas, né, que facilitam alguma coisa. Ah, eu vou ensinar sobre consciência. Mas se colocando no lugar de professor, de que eu vou ensinar. O ponto é que quando você entra nesse lugar, você está entrando como árbitro ou como inventor. E os alunos estão como jogadores. E tem uma separação, cria-se uma hierarquia, em que você coloca os alunos como jogadores do que você quer ensinar. E aí, o que gera com isso? Gera o resultado de que eles vão aprender algo. Mas talvez o que eles vão aprender não é o que eles estão precisando naquele momento. Então, o exemplo que a gente chegou com a Andressa, que eu estava conversando com a Andressa, é tipo, o professor vai ensinar aula de forró. Se ele muda o propósito com que ele vai para aquela aula, ele muda a ação da forma como ele vai dar essa aula. Então, ao invés desse professor chegar, por exemplo, na aula eu vou dar uma aula de forró, e ele chega na aula com o propósito de eu vou criar um espaço de conexão a partir do forró. Pode parecer sutil, mas se você entra na prática com esse propósito, os exercícios que você vai criar, a forma como você vai conduzir a sua fala, a forma como você trata as pessoas que estão ali muda completamente. Porque muda, sai de ensinar para criar o espaço para que isso surja. E aí o forró deixa de ser o fim em si mesmo, mas ele passa a ser um meio para aquilo. Ele passa a ser um meio para conexão, um meio para cura, um meio para transformação, um meio para diversão. Porque o que as pessoas estão buscando, na verdade, não é mais conhecimento. O que as pessoas estão buscando, na verdade, não é aprender isso ou aquilo. As pessoas estão sedentas por amor, por conexão, por vulnerabilidade, por transformação, por cura, por diversão, por vivacidade, pela sensação de estar vivo, de conhecer pessoas. As pessoas estão com sede, com fome disso. E por isso que o mundo hoje está precisando tanto que as pessoas se reconheçam como facilitadores. Não é se tornar facilitador, é se reconhecer como. E se reconhecendo como, começa-se a descobrir como fazer isso. Então, por exemplo, aqui nesse espaço que a gente está agora, antes de entrar aqui, eu não fazia ideia do que ia acontecer. Por isso que se transforma em um lugar tão louco, tão surreal, porque eu não sabia. Eu realmente, 2 minutos antes, 5 minutos antes, na verdade, foi o tempo que eu abri a sala, e que eu cheguei aqui, eu não sabia que pergunta eu ia fazer, eu não tinha um script de qual era o próximo passo, do que eu ia falar. Eu tô falando a partir do que tá vindo agora para falar, nesse momento presente. E isso muda a forma como o espaço acontece.
Isso muda a intenção. Porque se eu tenho um planejamento, e agora até falando para as pessoas que trabalham mais com isso, que eu sei que aqui tem algumas pessoas que trabalham com facilitação no sentido contemporâneo da palavra, né? De tipo, de criar jornadas, de criar experiências, de dar aula e tudo mais. Então, nesses contextos, por exemplo, se tem uma coisa que eu quero plantar a sementinha para vocês hoje aqui, é experimentar um encontro, uma aula, um espaço que você criar. Você se permitir partir do nada. Se permitir partir do propósito e não do planejamento. Como seria você dar uma aula sem planejamento? Sem script? Sem eu vou fazer isso, depois aquilo. E eu não estou falando se o planejamento é certo ou errado. Talvez seja algo essencial para você, mas eu estou convidando aqui a fazer um experimento e ver o que acontece se você se permite a isso. O que acontece? Quais são os resultados? Um dia só, um encontro, uma aula, em que você declare o propósito claro daquele espaço e que você só vá com a necessidade daquelas pessoas. O que aquelas pessoas no espaço estão precisando? Qual é a dúvida mais instigante delas? O que está pulsando mais? E começar a perceber na presença. Então, facilitar é muito sobre presença, sobre estar atento, sobre sentir, sobre observar detalhes. Gabriela, e é interessante porque falando disso não quer dizer que não tem que ter preparo, que na verdade você precisa de mais preparo ainda, porque você vai lidar com o inesperado. E como que é para você, Michelle? Isso? É divertido. Assim, eu já tive uma experiência que foi muito interessante e foi divertida, né? Mas na verdade exige muito mais, né? A gente também tem. Quem olha de fora fala assim, ai, essa pessoa nem se preparou para estar aqui. E tá falando soltona, e na verdade eu vejo que é o inverso. Uhum. E eu tenho uma pergunta para você, Michelle. Para o time também, se alguém quiser responder. O que você usa, Michelle, para lidar com o imprevisível? Eu surto, né? Quando a gente lida com o imprevisível, primeiro a gente surta. Mas é preciso criatividade. Criatividade. A gente precisa ver algo onde não existe, mais ou menos isso, né? Você precisa criar mesmo, onde só há dúvidas, problemas, você tem que buscar soluções, exige criatividade. E da onde vem a criatividade? Dentro. Da potência, né? Centro. Marlúcia, você falou da potência, né? Da nossa potência. Da potência. Vera falou onde? Do centro. Do centro. Da presença. Da presença. De dentro da gente. De dentro da gente. Tem mais? Tem alguma outra coisa? Da confiança. Do vácuo, do invisível, do inconsciente coletivo. E quando eu me vejo, quando eu estou aberto a isso, realmente começa a surgir diversos insights e ideias que eu percebo que não vieram do meu repertório específico. É claro que eu preciso ter pelo menos a distinção para eu compreender aquela ideia que vem naquele momento, sabe? E eu percebo que vem realmente não dá para dizer exatamente de onde, porque se trata do etéreo, do não visto, do invisível, mas é desse outro lugar que não é aqui, me parece.
Mas eu acho que esse outro lugar, ele acontece na relação com o outro. Porque você leva aquilo que está dentro de você e aquilo que está dentro de você encontra com o que o outro tem. E aí que acontece essa outra coisa, esse outro espaço. O que a gente chama de campo, né? Uau! Então, isso que você estava falando, rapidinho. Oi? Estava pensando que você estava falando que essa coisa da criatividade começou quando ela falou que a gente tem que criar alguma coisa de um espaço que não tem nada. Ou seja, não está planejado alguma coisa, então não tem nada, né? Um improviso. Para mim, o nada ele é tão fecundo que, tipo assim, não é que não tem nada. Tá lá, tudo tá lá. Tem tudo. E para mim, eu não sei, pelo menos para mim, é muito mais difícil, em alguns contextos, lidar com uma coisa que está muito planejada do que com uma coisa que está aberta, porque esse estar aberto, essa criatividade, ela é natural. A gente vai chegar lá, por exemplo, se você chega para dar uma aula que você não preparou, mas os alunos estão lá, pô, o que eles precisam aprender? O que eles querem saber? O que eles querem aprender? O que eles estão interessados? Do que eles querem saber que você tem para compartilhar e oferecer, sabe? Acho que também é um pouco isso, assim. Ressoa bastante em mim essa fala, sua Eliane, a sua também, Malu, a sua também, Sancler, que parece que quando eu tô com outras pessoas, a curiosidade delas parece que afina o que do meu repertório vai sair da minha boca. Então, às vezes, eu nem sei o que vai. E aí eu me lembro de uma ideia que eu tive, de uma coisa que eu sei que se eu fosse planejar, eu nem falaria daquilo. Mas a própria situação ali faz a conexão certinha do que eu preciso assim, compartilhar das coisas que eu sei. E às vezes a gente o meu próprio raciocínio não é tão esperto, a ponto de fazer essa seleção tão precisa, né? Uau! Então, quantos caminhos diferentes da pergunta da onde vem a criatividade? Do vácuo, da presença, das relações, do etéreo, do invisível. Teve mais duas coisas que falaram que eu não... Potência. Da potência, do centro. Exato. E eu vou trazer mais uma que eu venho experienciando para essa misturona do medo. A criatividade, o medo é como se fosse o buraco negro da criatividade. E para algumas pessoas que nunca ouviram falar do medo de uma perspectiva um pouco diferente do que a gente aprendeu na escola, pode estar tipo, what the fuck? Como assim? Um medo? Esse medo que me paralisa, que me trava, que me deixa inseguro, que faz eu ficar noiada a noite inteira e não dormir, que me deixa ansiosa. Esse medo, criatividade. Concordo. Sim, tem um medo que a gente não aprendeu a usar ele, mas que ele é a mais pura fonte de criatividade, de não linearidade. E eu quero trazer um pouquinho disso, que a gente aprendeu, por vários motivos, que o medo é essas coisas que eu falei, né? Que ele trava, que ele deixa a gente tenso, que ele causa estagnação, confusão, e que ele quem sente medo é covarde, que ele gera pânico, ansiedade, e noias, paralisação. Sim, ele pode fazer isso. E ele faz. Muitas pessoas. E fez, faz e vai fazer. Isso não é mentira. E
tem uma outra coisa do medo, porque esse medo que a gente sente, que faz tudo isso, é um medo que a gente sente medo de sentir ele. A gente sente medo do medo. Então ele faz e a gente não tem consciência dele. Então é esse medo inconsciente que tá quase como escondido atrás de um muro. Mas tem um outro medo, que é desse medo que eu tô falando, que é um medo consciente, que é um medo de quando você tá fudido e você não sabe para onde ir. E vem possibilidade, vem ideias que você não sabe de onde. Porque você tá na mais pura necessidade. E aí vem ideia de conectar isso com aquilo, e de fazer isso, e de fazer aquilo. E de onde vem isso? É desse medo de tipo, meu Deus, vai acabar o dinheiro. Meu Deus, essa pessoa vai morrer. Meu Deus, a casa vai pegar fogo. Meu Deus, esse medo que traz a energia para agir. E quando a gente está falando sobre facilitação, por exemplo, o que tem a ver medo e facilitação? Quando a gente está facilitando uma aula, um espaço, um encontro, um espaço com o nosso filho, com a nossa filha, ou qualquer que seja que a gente esteja facilitando a nossa vida, um espaço com nós mesmos, se a gente se permite se conectar com essa energia do medo, a gente quase que convoca uma parte nossa para ir por caminhos desconhecidos, para ir com cuidado e para ir sentindo o espaço. Como que eu estou usando o medo aqui agora, por exemplo? Porque pode estar parecendo meu papo de maluco, então eu vou trazer mais aqui para matéria, para baixo. Como que eu estou usando o medo aqui agora? Aquela hora que eu fiz aquela pergunta. Quem aqui é facilitador? Aquele momento, eu usei o meu medo para escanear cada um. Escanear não é julgar. Escanear é sentir energeticamente. É observar os detalhes. Eu usei o meu medo, o 15% dele, para olhar para cada um e sentir. E eu percebi que tinha alguma coisa na Maria Luísa. Eu não sabia o que era, mas o meu medo me disse, vai por esse caminho. Aí eu fiz uma pergunta para ela, e aí foi puxando, como se fosse um novelo de lã. E a gente tá aqui agora. Onde a gente tá? Gabriela, o seu medo era de quê? Naquele momento, o meu medo era de que eu tava sentindo medo de que ela tivesse passando por alguma coisa dentro dela e tivesse com medo de expressar. Tava com medo de você, Maria Luísa, tá sentindo alguma coisa e de você não tá conseguindo expressar por algum medo que você tava sentindo. E aí o meu medo, sentindo esse medo na hora, eu perguntei pra ele internamente, o que que eu faço? E aí ele disse, pergunta pra ela. E aí foi quando eu fiz a pergunta. Mas exatamente, seu medo foi muito coerente, porque é como se fosse o que acontece quando por exemplo, se a gente tem uma colocação que tem medo de falar, ou alguma hesitação, você sentiu algo diferente, tipo assim, a frequência de todo mundo tava assim, eu sou facilitador. E eu tava tipo, como se eu tivesse dado um passo atrás, e aí vocês estão na nave, e aí é como se fosse um medo de eu ficar isolada para trás, né? Um pouco assim, todo mundo tá no mesmo barco, então vamos segurar a mão de todo mundo aqui e todo mundo estamos aqui junto, estamos aqui, né? Não necessariamente eu dar a mesma resposta a todo mundo, mas eu estar participando integralmente daquela situação e não estar hesitante, guardando alguma coisa para mim. Exato, eu senti medo de que ela ficasse fora do barco. E eu ouvi esse medo. Mas o seu medo... Você só para checar aqui o que a Juliana perguntou, respondeu a sua pergunta? Sim, Marlúcia. É que esse medo, para mim, né, dentro do meu ponto, é o seu medo consciente. Você não estava agindo, a Gabi não agiu ali naquele momento da pergunta em cima do medo, não. É o seu medo, você está consciente, você está no teu centro aí, né? Então, você consegue andar por ele a seu favor. Exato. É esse medo consciente. Não é esse medo que
eu tava falando antes e que a hora que eu falei, ele fez assim. É, esse Sim. medo aí que eu conheço. Esse medo que paralisa, nananã, nananã. Uhum. Não é esse medo. Esse medo, ele não dá pra gente usar ele pra fazer isso. Sim, Mas esse não. medo consciente, sim. E aí eu quero só trazer um parêntese nisso que eu tô falando aqui, que não é um passe de mágica. Aprender a usar o medo dessa forma que eu tô falando aqui e como eu uso, por exemplo, para facilitar, é uma jornada dentro dos sentimentos. É uma jornada de aprender a sentir conscientemente. E é trabalhar com emoções, trabalhar com sentimentos, tem uma série de distinções que talvez para você que nunca ouviu falar disso, possa estar meio. Mas eu tô trazendo aqui só uma palhinha do que o medo pode ser. Se você tem curiosidade para ir mais fundo, depois me procura que eu posso te passar alguns vídeos, alguns materiais para você pegar as distinções mais bases para você pegar a visão disso. Mas eu queria muito trazer que, além disso tudo que vocês trouxeram, vácuo, centro, presença, potência, relações, o medo também é uma fonte infinita de possibilidades, de criatividade. E a gente pode usar ele como facilitadores para criar coisas que antes não eram criadas, para criar experimentos, para criar momentos intencionais com os nossos filhos, para criar uma aula totalmente diferente que você nunca deu antes. Para você mudar o propósito da aula e fazer uma coisa inusitada, surreal, que você nunca fez antes. Como seria dar uma aula de dança no rio? Para sentir como o corpo se movimenta na água e o que acontece com ele, e para sentir a conexão com outra pessoa. Como seria dar uma aula de línguas num piquenique? Como que seria você facilitar uma terapia, né? Porque 1 a 1 também é facilitação. Se você é terapeuta, se você trabalha com 1 a 1. Como que seria você facilitar uma terapia que vai para além da fala, mas que você convida a pessoa a usar o corpo dela, você convida ela a fazer um experimento que vem na hora para você. Tipo, você sente, tipo, nossa, se essa pessoa fizesse esse experimento agora, poderia surgir algo incrível, assim, poderia vir um ouro para ela. Então, a gente pode usar esse medo, essa energia, para fazer coisas nunca feitas antes. E para a gente fazer o impossível, a gente precisa ver o invisível. E a gente consegue ver o invisível com essa energia, com esse medo. Se vocês querem experimentar um medo consciente, eu tenho uma proposta que eu fiz no último encontro que eu estou facilitando, que chama em alto mar, era a Ilha do Medo. E a gente fez o experimento de andar com um copo de água e uma vela. Eu não sei, na hora que eu propus esse experimento, eu não sabia por que eu propus. Mas depois eu descobri que tinha uma pessoa específica no grupo que tinha muito medo de colocar fogo, porque ele já passou por um incêndio, enfim. Por isso que veio essa intuição de eu colocar a vela junto. E aí, as pessoas no grupo ficaram andando no escuro, com uma vela na mão e o copo e os olhos fechados. Se vocês querem sentir o que o medo pode fazer, quais são as coisas, os poderes que o medo pode te trazer, quando terminar esse encontro, faz esse experimento. Pega um copo de água, pega uma vela, fecha os olhos e caminha pelo espaço. E vê o que essa sensação física no seu corpo te traz. Te traz presença? Te traz atenção? Te traz sentir o espaço? O que ele te traz? E aí você pode descobrir um novo mapa sobre o medo. Que não é esse mapa que a gente já conhece, que a gente está acostumado. E eu sinto de trazer uma segunda distinção antes da gente ir para um experimento que eu quero fazer com nós aqui. Que é, o Sinclair, acho que foi o Sinclair ou a Michelle que falou, alguma coisa que, tipo, talvez sem o planejamento pode até ser mais fácil, mais difícil no sentido de exigir mais preparação. E teve outra pessoa que falou, acho que foi a Maria Luísa, não sei, acho que foi a Maria Luísa, que com planejamento pode ser até ser mais difícil do que sem planejamento. Uma distinção que me veio agora, enquanto vocês estavam falando isso, é que planejamento é diferente de preparação.
Imagina um nadador de Olimpíadas. Se ele chegar ali na raia para competir no dia da Olimpíada, da competição, e ele não tiver se preparado, não tiver treinado todo o tempo que ele treinou antes, mas ele tiver o planejamento de cada batida de braço que ele vai fazer, de cada coisa, ele vai conseguir chegar no final da prova? Vocês acham que ele conseguiria chegar? Ele tendo o planejamento tipo, eu vou fazer esse crawl nesse momento, e depois eu vou fazer a virada assim, e depois eu vou bater o pé na parede, e depois eu volto. Eu acho que ia faltar condicionamento. Talvez até conseguiria, mas não um resultado Sem preparo, interessante. não. Exato. Ele tem um planejamento, ele pode até conseguir fazer, mas ele não tem o condicionamento, ele não vai ter a preparação. Agora, vamos supor que ele tenha a preparação, que ele treinou por, sei lá, 2 anos, braço, ele praticou com aquele pé de pato, ele treinou em chuva, em sol, em frio e tananã, mas chegou no dia, tudo mudou, a raia que ele ia nadar mudou e as coisas aconteceram de uma forma diferente do que ele estava esperando. Vocês acham que ele tem chance de ganhar? Que ele conseguiria fazer essa prova? Mesmo não Sim. sabendo onde ele bateria o pé, mesmo não sabendo muito bem a raia que ele tá é diferente do que ele estava treinando? Sim. Sim. Vai depender da postura interna dele, né? De entrar no momento, confiar na preparação e sair. Sim. Porque a preparação traz esse lugar de centramento que a gente experimentou no início do encontro. Então, Autoconfiança. se a gente fosse, exatamente, se a gente fosse pensar na facilitação como essa prova de natação, o que seria a preparação para facilitar um espaço? A gente conseguir estar presente, a gente conseguir dividir a atenção, a gente conseguir escanear o sentimento das pessoas, a gente conseguir usar o medo para poder trazer coisas não lineares, a gente conseguir, a gente ter a preparação de conexão, no sentido de presença mesmo, de estar presente com o que quer que aconteça. Então, eu tô aqui. Tô aqui com qualquer pergunta que vocês trouxerem. Você E a tá na gente entrega, né? Tá na entrega. Na entrega Disponível. também. E o que precisa para a gente se entregar? Para mim, essa Confiança. confiança aí. Você tem um preparo, mas você tem que confiar já nesse preparo. Então, é a confiança. E daí você vai estar aberta, é igual o portal está lá. Se eu ver o portal lindo, maravilhoso, que está me chamando ali, ó, que tem muitas possibilidades. E eu entrar nesse medo aí, que é esse medo do medo do medo, eu não vou fazer o movimento. Agora, se eu estou entregue, eu falei, uau, eu quero experienciar esse portal aqui, seja o que ele tiver, eu estou entregue aqui, tá tudo bem. Então, Sim. acho que é essa confiança. Sim. Para mim, essa confiança. Essa confiança, ela vem dessa preparação interna também, né? Então, como seria se, por exemplo, os professores... Eu fico pensando, né? Eu tô muito conectada com a educação agora. Eu vou viver uma aventura de pesquisa sobre a educação, de como criar escolas diferentes, para que os nossos filhos possam ter espaços mágicos, para não serem tolhidos, mas para terem um espaço seguro para criarem, para serem, e para não ter que ser alguma coisa no futuro. E isso tá mexendo muito comigo, e uma das coisas que eu venho me perguntando muito é como seria se os professores fossem space holders. Como seria se os professores fossem facilitadores que estão ali para criar o espaço? E para estar com e não para. Porque é muito diferente você estar para uma pessoa e você estar com uma pessoa. Sim. É muito diferente. Como seria se nas escolas os professores estivessem com os alunos? Estivessem facilitando um espaço para que eles pudessem trazer as perguntas deles, para que eles pudessem trazer os sentimentos, para que eles pudessem trazer o que está mais vivo para eles.
em que não fosse obrigatório uma coisa de ensinar. Como seria se as escolas gerassem os novos trabalhos? E não o contrário, né? E não o contrário, né? Não a escola preparar para os trabalhos. Já existem. Não os trabalhos formatarem a escola, mas a escola, essa escola que você está dizendo, formatar os novos trabalhos, os novos ofícios. Sim. Sim. As aptidões inatas, que não é só para preparar e não para adestrar, né? Preparar dentro do que já traz. A escola é um espaço de preparação. E o facilitador está nesse espaço de co-facilitar o lugar da preparação. Então, hoje eu venho experienciando a facilitação muito desse lugar da preparação. Eu estou aqui criando e amparando esse espaço para a gente navegar juntos. E o que eu fiz aqui foi preparar o espaço. Foi pegar uma vela, acender ela, foi declarar um espaço energético ao nosso redor, foi limpar a bagunça do meu quarto, foi me centrar, foi eu estar comigo, eu beber água, eu comer, eu me preparei para estar aqui. Eu passei um tempo comigo, ouvindo música, dançando, porque é algo que me conecta comigo, com a minha essência. Declarei os meus princípios brilhantes. O que é isso? O meu propósito em estar aqui nesse espaço. Qual que é o meu propósito? Qual propósito eu declarei aqui nesse espaço? O propósito de que seja um espaço em que as pessoas se conectem com um novo lugar do que é facilitação. Declarei isso antes da gente começar a call. E isso foi o meu planejamento. Essa foi a preparação do que a gente está fazendo aqui agora. Então, quando eu falo criar um espaço a partir do nada, ou fazer algo a partir do nada, não é sobre desleixo, não é sobre não fazer nada, não é sobre ser mais fácil ou sobre ser mais difícil. É sobre você estar conectado com esse lugar que é a sua potência, que é capaz de despertar a potência do outro. Que é capaz de trazer algo genuíno, independente do que você faça, independente se você trabalha ensinando, dando aula, independente se você é facilitador com o seu filho, ou se você é terapeuta, ou se você cria jornadas, whatever. Você pode criar esse espaço mágico de perguntas, de vivacidade, de propósito, em qualquer conversa que você for ter. No almoço, no restaurante, no ônibus. Porque você é facilitador, cada um aqui de nós somos, e a gente tem esse poder, essa capacidade de fazer isso. De criar um espaço diferente do que já existe. E quando eu falo espaço, não é o espaço físico, né? Tem um espaço físico, que é as paredes, mas tem um espaço que é o espaço energético. Quando eu falo esse espaço, essa palavra energia hoje, ela tá um pouco deturpada, né? Às vezes a gente fala energia e já vem aquele negócio, misticismo, espiritualidade e tal. Mas não, quando eu falo espaço energético, é sobre o tom de voz, é sobre as perguntas, é sobre o estado de presença, é sobre essas coisas, é sobre esses detalhes. E eu quero propor um experimento agora, pra gente fazer isso, na prática. E é. Palavrinhas mágicas da Gabi. Antes, alguém gostaria de partilhar alguma coisa? Antes de eu compartilhar a proposta de experimento? Sim, eu aceito a sugestão. Eu gostaria de compartilhar que já se transformou a concepção. E eu gostaria de declarar que eu sou uma facilitadora, sempre fui, e agora eu vou começar a ser mais de propósito. Uhul! Você é uma... A gente foi conversando e eu fui lembrando desses momentos da vida, sabe? Desde sempre, nós somos mesmo, né? É uma coisa muito engraçada aí, mas enfim, foi isso. Eu gostaria também de compartilhar uma lembrança do que você falou sobre
A história que você contou quase foi a mesma história do Michael Phelps, onde ele tem tudo a ver sobre a preparação na qual você estava falando também. O Michael Phelps, ele foi um grande medalhista, foi o maior medalhista olímpico do mundo. E ele se preparava mais do que os outros competidores. Então, ele, literalmente, ele se preparava 365 dias no ano, durante 5 anos sem parar. E aí teve uma vez, numa competição, na final, em que entrou água nos óculos dele. Então, ele não podia mais ver, nem mesmo por debaixo d'água ele não conseguia ver. E aí, o que que ele começou a fazer ali? Ele estava completamente preparado para qualquer caos que aparecesse ali naquele momento. Ele estava tão preparado que ele começou a contar as, as braçadas que ele tinha que dar até chegar e bater o pé do outro lado para chegar na ponta e conseguir vencer. Ele não só venceu, como ele bateu o recorde naquele dia, um recorde mundial. Então, assim, a preparação, ela não necessariamente se conecta com o que você trouxe de nós não quer dizer que você não está preparado, mas pode vir o caos que for, ou seja, o caos que significa que não trazer a pauta, não trazer uma passo 1, passo 2, passo 3, e sim deixar esse vazio vir e a preparação trazer à tona tudo isso. Então isso me lembrou essa história. Eu quase achei que você ia falar, esse é o Michael Phelps. Eu não sabia dessa história, Sr. Claire, do Michael Phelps. Pois é. Tá vendo? E engraçado, obrigada por você compartilhar isso. Que eu quero adicionar na sua fala, Sinclair. Qual que é a preparação do Michael Phelps foi 5 anos nadando dessa forma e chegou essa imprevista e ele fez isso. E que preparação maior nossa é do que a vida? Porque a gente pode pensar, não, mas eu não tenho muita história, não, mas eu não vivi tanta coisa legal assim como você, ou então, nossa, eu não sei, assim, a minha vida não me preparou tanto assim. Mas se cada um aqui realmente parar para olhar para tudo que já viveu em 20, 30, 40, 50 anos de vida, quantas coisas, quantos desafios, quantas pessoas já passaram pela sua vida? Quantas coisas você já se transformou, você já aprendeu? Como você dizer que você não está preparado? Que você não tem nada para trazer ao mundo? É claro que a gente tem habilidades que a gente pode refinar e que a gente pode dar mais tônus e que a gente pode praticar mais. Mas cada um já tem um arcabouço tão grande de história consigo que não tem como a gente falar que não tem nada para trazer. A gente só constrói um monte de bloqueios, um monte de armadura, um monte de travas que impede a gente de deixar que isso flua e que o vácuo traga o que seja preciso. E a proposta de experimento que eu quero trazer para a gente fazer agora é da gente experimentar essa fala do vácuo, essa fala do nada. Que a gente perceba o que acontece dentro da gente, o que acontece com a nossa mente, o que acontece com os nossos pensamentos. E para fazer esse exercício, é importante que a gente pratique uma habilidade em conjunto que chama split attention, divisão de atenção. O que significa isso? A gente tem 100% da nossa atenção aqui. A gente vai pegar 10% dela, vai colocar de fora da situação, como se fosse um terceiro observador. E esse terceiro observador vai estar olhando para você, enquanto você fala do nada e observando quais pensamentos vêm, qual medo, qual as frases, como que você por dentro se comporta. Porque enquanto você tá do nada, falando a partir do nada, e que eu já vou explicar o que é isso, pode vir várias coisas. Somente pode começar a falar, ih, já tá falando merda. Ou então pode começar a vir vozinha, medo de tipo, meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, qual a próxima palavra?
Esses são 2 exemplos. Pode vir infinitas coisas. O objetivo é você observar o que acontece dentro de você quando você está fazendo isso. Então, vai ser assim: a gente vai fazer duplas. Então, vai ter uma pessoa A e uma pessoa B. A pessoa A vai começar fazendo a fala do vácuo. E a pessoa B vai só escutar. O que é a fala do vácuo? Você vai declarar, como a gente declarou no início a corda, você vai declarar um vácuo em você. Como se fosse uma bolinha que faz isso, ó. E faz isso. Então faz um vazio dentro do seu corpo. Você vai declarar isso. Você vai olhar nos olhos da pessoa com quem você está falando. E você vai começar a falar. Você vai sentir, você não vai perguntar, a pessoa B não vai falar nada. Você só vai olhar para a pessoa B, vai sentir, vai experimentar usar o seu medo, a sua sensação, para sentir o que você pode trazer que vai agregar para aquela pessoa. E você começa a falar desse lugar, sem pensar, sem ter que ser intelectual, sem ter que se provar melhor ou pior, sem nada. Você só fala e realmente se permite experimentar, falar desse lugar, falar do nada, falar sem ter que ter uma lógica, uma linha de raciocínio. E uma coisa importante é que essa fala, ela tem uma velocidade diferente. Ela não é uma fala comum, ordinária, que você vai começar a falar. Eu olho para você e eu sinto que você. Eu posso falar sobre árvores, porque quando eu olho para você, você me relembra a natureza e nananã. Tipo, não é essa velocidade. É uma velocidade de. Quando eu olho para você, eu vejo o oceano. Porque eu consigo ver a imensidão do seu olhar, do seu coração. E você começa a falar desse lugar. É um tom, é um lugar diferente do que você costuma falar. E é um experimento, não tem certo nem errado, é um convite a você experimentar essa forma diferente de se comunicar. E você vai fazer isso por 4 minutos. E depois a gente troca. A pessoa que escutou vai ficar nada. A pessoa que falou vai escutar. Então, recapitulando. Vão ter 2 pessoas, cada um vai ter 4 minutos. Essa pessoa A que vai começar, vai respirar, vai declarar um vácuo nela, que é essa limpeza, esse espaço vazio, e vai começar a falar em conexão com a outra pessoa. E a pessoa B vai só escutar. Depois eu vou mandar uma mensagenzinha no topo e a gente troca. Uma coisa importante para quem está escutando: se permita só escutar e não ter que aprovar o que o outro está falando. Ter que acenar, ter que sorrir. Se você sentir vontade de sorrir, sorria. Mas não faça isso só para agradar. Se observe também como isso chega para você, o que acontece dentro de você. E esteja presente, em conexão, olhando no olho de quem está conversando contigo. Vou separar as salinhas, mas antes disso eu quero ouvir, tem alguma dúvida? O exercício é falar do outro ou da gente? Nenhum dos dois. Nem do outro, nem da gente. Você vai criar um espaço vazio, ou seja, você não vai falar a partir da sua mente, do que você acha que você tem que falar. Você vai olhar para outra pessoa e você vai sentir no seu coração, você vai sentir no seu corpo o que vem a partir desse vazio para você compartilhar no espaço. Você não vai falar para a pessoa, nem da pessoa e nem de você. E não precisa racionalizar muito, você vai descobrir na hora. Mas é importante que você fale a partir desse lugar vazio, sem pensar. E a proposta nesses 4 minutos é ser apenas uma fala contínua? Ou eu posso sentir qualquer outra coisa que não envolva diretamente uma fala contínua e propor para o espaço? Como? Traz um exemplo. No meio eu olhei e senti que eu precisava pedir ela para respirar.
Não é. A pergunta é: a proposta precisa ser a fala contínua durante os 4 minutos ou não necessariamente? Ah, entendi. Tá. Não, não precisa. É o que vocês. O espaço vazio. Esse é. Eu vou falar o propósito do experimento. O propósito do experimento é vocês experienciarem o que é um espaço vazio. De um espaço vazio pode surgir qualquer coisa. Então, se desse espaço vazio surgir isso que você falou, você traz. Pode surgir qualquer coisa. E aí a outra pessoa tá com o centro dela e ela decide se ela quer fazer isso ou não. Mas é esse espaço vazio que você vai estar criando. Então, o propósito desse experimento é a gente criar um espaço vazio. Experimentar isso. Podemos ir? Sim. Tá. Eu vou criar as salinhas e eu vou passar de salinha em salinha só para ver se precisa de algum suporte, se tá correndo bem. Mas não precisem parar o experimento. Continuem falando, não percam seu centro para mim. Tipo, meu Deus do céu, a Gabriela tá aqui agora. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Não, continua no seu fluxo. Eu só vou estar ali caso precise de dar algum suporte para conseguir fluir mais, ou se tiver acontecendo alguma coisa. E aí você segue o fluxo. E a gente decide na hora quem começa, né? Começa a pessoa de cabelo mais curto. Eu sempre caio nessa. Se você cair com Sancler, Andressa. Vou soltar. A gente vai ter que medir para saber. Vamos lá. Eu vou só buscar uma água rapidinho. 6 salas. Tá, aí eu vou mandar a mensagem. Começa, troca. E aí vocês ficam de olho que vai aparecer bem aqui em cima. Vou pegar uma água, gente, rapidão. Pega ela rapidão, já vai começar. 6 salinhas, 12 pessoas. Maravilha. Vamos lá. Hasta luego. Até logo, queridos. Open our rooms. Vivian? Vivian, estás por aí? Perfeito. Uai, trocou? Oi, Marluça, você já estava com alguém? Estava com a Juliana. Ah, desculpa, perdão. Tranquilo. Vou te colocar lá de novo. Eu cliquei aqui na salinha sem querer. Como que eu faço agora? Tá, eu vou trazer a Juliana pra cá. Tá. Eu fiz cagada. Tudo certo. Oi, Juliana, desculpa, eu fiz uma cagada. Não tem problema nenhum. Eu coloquei
a Marlúcia aqui, e aí agora eu vou deixar vocês aqui nessa sala e vou passando nas outras. Tá bom. Vai lá. Faltam mais Andressa, Camila. Para quem está assistindo a gravação, vou falar só um pouquinho para as pessoas do futuro. Para quem está assistindo a gravação, eu não gravei aqui esse exercício, porque era algo mais particular das pessoas, mas eu convido que você que está assistindo a gravação, se quiser convidar alguém para fazer esse experimento, esse exercício, vale muito a pena. Então, convida alguém, uma dupla e faça esse exercício. Ai, oi para as pessoas do futuro, achei tão legal isso. Olá, Camila. Você quer compartilhar o que está acontecendo? Aconteceu uma coisa muito linda, muito linda. Um momento de clareza muito grande. Muito, muito grande, muito lindo. Não precisa soprar, não precisa. Sai tristeza, sai clareza. Fica nisso. O que você está sentindo agora? Eu vou fechar o microfone e vou continuar no meu processo aqui. Tá. Obrigada, Camila. Alguém quer compartilhar como foi essa experiência? O que aconteceu? Quais descobertas fez? O que esses 10% de atenção observou sobre você mesmo enquanto você estava fazendo esse exercício? O que vocês querem compartilhar sobre essa experiência? Primeiro que é difícil, é muito difícil, pelo menos para mim, ficar no vácuo. Quando você começou a falar do que a gente tinha que fazer, eu já comecei a pensar no que eu tinha que falar, no que eu podia falar, que tinha que ser legal, que não tinha que ser. E eu já fui para lá com essa cabeça, né, de pensar e de ir pensando, mas mesmo assim eu me coloquei. Quando eu vi que tinha uma pessoa do cabelo maior que o meu, eu me apavorei, porque era minha vez de falar, certeza. E aí começou a vir, tinha momentos que eu conseguia me ver me assistindo e tinha momentos que me dava aquele pavor, porque eu tenho, acho que um trauma de falar em público, que eu penso que vai me dar um branco e eu não vou conseguir falar, e começou a me dar isso também durante a fala, mas depois as coisas foram vindo e eu consegui observar, consegui tecer alguma coisa que foi produtivo, que foi transformador. Eu ouvi você dizendo que, Irene, que você tem um trauma em relação a essa coisa de falar em público e que teve alguns momentos que você conseguiu manter esse observador, né, de fora, assim. Sim. Quais frases vieram na sua mente enquanto você estava nesse estado? Quando você, sou eu que vou falar. Enquanto você estava falando, quais foram as frases, os pensamentos que vieram na sua cabeça? Bom, eu não consigo te dizer as frases, mas eu consegui conectar coisas que eu vivi com aquilo que eu queria falar naquele momento. Eu consegui tecer a minha experiência vivida com aquilo que eu queria trazer para o espaço. Sim. Eu não fui muito clara na pergunta. A pergunta que eu quero fazer é, tipo, se você conseguiu observar o que te limita, o que te impede nessa observação de terceira pessoa, o que te impede de entrar nesse fluxo que você conseguiu entrar? A confiança de que eu realmente sei aquilo que eu vou falar. Então tem um lugar de você que acredita que você tem que saber para você falar. Isso, porque eu tenho uma crença de que eu tenho que
tipo, aprendido aquele assunto com maestria, né? Tudo decorado na cabeça para poder falar aquilo, ao invés de buscar na minha vivência, que foi o que eu consegui fazer em alguns momentos, não em todos, mas eu consegui buscar na minha experiência de vida, no que eu já vivi, para trazer aquilo que eu estava querendo passar no espaço. Legal. Obrigada por compartilhar, Aline. Eu gostaria de compartilhar. Eu fiz a dupla com a Eliene. E primeiro a minha percepção enquanto eu estava de ouvinte, eu fui no passado, eu digo fui porque isso já está em transformação, mas eu fui uma pessoa muito mental, e eu era daquelas pessoas Não tô acelerada. te ouvindo. Vivian, deu uma cortadinha. Bem na hora que você falou, eu fui dessas pessoas. Voltou agora? Sim. No passado, eu trabalhava em multinacional, né? Vida corrida, acelerada. E eu era daquelas pessoas que, quando a pessoa estava falando, eu já estava pensando, já tinha a solução. Então, antes da pessoa terminar, eu já estava no mental e não parava para essa escuta ativa, né? Então, no meu processo de transição, né? Hoje eu sou terapeuta, um dos desafios, né, é trazer esse lugar de escuta ativa, né, saindo aí do racional, querendo trazer uma resposta pronta a partir do que eu acho que sei ou do que eu já experienciei, para poder realmente escutar e sentir o que aquela pessoa precisa naquele momento, né? E eu me observei, né, enquanto ela falava, a minha mente querendo fazer isso, né? Trazendo ali respostas assim, posso falar sobre isso, né? E eu tentei assim centrar o máximo possível. E aí na hora que eu fui falar, foi interessante porque eu tentei, tentei não, né? Que quem tenta não faz. Eu limpei a mente, iniciei uma fala falando sobre mim, mas ficou voltando algo que eu havia sentido de falar, que inicialmente eu pensei que era mental e não era, né? Que eu achei importante trazer a partir da fala dela. Então, para mim foi uma experiência interessante, assim. Mas realmente é um desafio você desligar a mente, né? Você ficar nesse lugar de escuta ativa e sentir o que a pessoa precisa, né? Que aí entra aí a questão de facilitar, né? Que a gente, com alguém da família, um amigo, a gente faz isso, né? De trazer ali para a pessoa o que ela precisa na hora, às vezes um abraço, um sorriso, o silêncio ou uma palavra, né? É isso. Obrigada por compartilhar, Vivian. Para mim, foi uma experiência bem interessante ter colocado esses 10% de observadora, porque em alguns momentos eu me percebia na mente. Quando eu me percebia na mente, tipo, é como se já tivesse um gatilhozinho que buscava, tipo, explodir uma bola de espaço vazio dentro de mim. Isso foi uma intenção que eu coloquei logo no início. Eu coloquei a intenção de que quando eu me pegasse indo para a mente, para eu poder imaginar, tipo, uma explosão, uma bola de explosão nascendo de dentro de mim para como se fosse um gatilho para me voltar para o espaço vazio. E aí teve alguns momentos que eu peguei a minha mente questionando o que eu estava falando. Chegou um momento que eu estava lá, que as raízes que saem dos seus pés, aí eu mesma me observando, tô assim, o que você está falando? Porque eu estava soltando as palavras e eu não sabia qual que seria a próxima palavra que eu falaria.
foi muito importante, porque foi um processo só de confiança. Sei lá o que eu tô falando, mas continua indo que alguma coisa tá saindo. Então, foi um processo até de empoderamento também, de confiar nesse espaço vazio. E, ao mesmo tempo, ouvir também foi importante, porque eu fiz com a Vera, eu sinto que ela conseguiu fazer uma leitura e que o que ela me trouxe fez bastante sentido também. Então, foi uma experiência bem interessante. Ô, Ju, a questão do enraizamento aí, a hora que você começou a falar, eu falei, ela está me lendo, porque eu trabalho com a terapia multidimensional que realmente a gente trabalha muito com as raízes também, né? Eu falei, o que ela está vendo? Muito legal. Muito legal. Para mim, eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu, que é, no início eu senti uma dificuldade tremenda, assim, para não racionalizar, para não ir para a mente. E depois o que eu senti foi apenas sensações físicas e deixei fluir o que tinha para vir. Então, nesse primeiro momento, teve essa trava do mental, e para eu não começar a falar desse, vindo desse local da mente, eu só fiquei em silêncio. Então, viajei aqui, achei que alguém tinha caído. Aí eu fiquei em silêncio e esperei, fui esperando o momento, fui esperando o momento. Aí eu senti que, aí eu fiz de novo a bolha, senti a bolha do vazio. Aí eu comecei. Aí nesse momento que eu realmente comecei, eu comecei a sentir mais sensações, e fui deixando fluir. E assim foi. Uau, obrigada por compartilhar, Juliana, Vera, Sancler. Gabriela, para mim foi tão doido que eu acho que se você me falar assim, o que você falou com Maria Luísa, eu vou falar, não sei. Assim, eu não sei muito. Assim, eu tive percepção que eu tive momentos de querer entrar no mental. Daí esses meus 10% observadora falava assim, não é aí, sai daí. E daí eu fui embora. Assim, você falou assim, o que você falou pra... Eu tava no vácuo. Que legal, gente. Eu fico muito feliz que vocês tenham experienciado um pouquinho fisicamente, assim, o que é isso. Porque falar sobre isso fica algo muito distante. Quando eu disse aqui sobre facilitação, que essa facilitação do lugar que vem do nada, parece que é algo que fica muito distante lá, meio etérico, meio difícil de fazer, mas eu senti de trazer esse experimento para vocês sentirem que é possível vocês fazerem isso em qualquer lugar. E o que é isso realmente? Porque não tem uma definição de fazer um espaço a partir do nada é isso. É algo experiencial. A gente está muito acostumado à realidade verbal. Então, quando você, Vivian, fala que foi difícil essa questão de ir para a mente, muitas vezes ia para a mente, você também trouxe um pouquinho disso, né, Sancler? Que às vezes você, no início, você foi para a mente, aí você percebeu e você ficou um tempo em silêncio. Porque a gente está muito acostumado a ir para a mente mesmo. Então, quando a gente vai dar uma aula, vai criar um espaço, a gente já começa a maquinar. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e vou falar isso por causa disso. E a gente não se permite ter esse espaço de entrar na realidade experiencial. E é interessante porque se a gente não se permite estar presente, fisicamente, estar realmente presente com o que a gente não entende, como que a gente vai experienciar coisas que a gente não entende? Como, por exemplo, o amor. Porque poetas e poetas já tentaram explicar o que é o amor. Cientistas e cientistas tentam explicar o que é o amor. Mestres e mestres tentam dizer o que é amor. Mas nada chega perto ou consegue traduzir o que de fato é o amor. A gente não consegue saber
tocar o que é o amor. Mas a gente consegue experienciar. E se a gente não se permite, se a gente não se prepara, se a gente não pratica estar presente com o desconhecido, estar presente com o que a gente não sabe, estar presente no vácuo, a nossa experiência de amor, de experienciar esse amor que os poetas, que os cientistas, que as pessoas tentam traduzir, é limitada. Fica limitado ao entendimento. Isso é assim, assim, assim. Então, eu fico muito feliz que vocês tiveram uma palhinha disso. E o convite é experimentar. O que mais pode acontecer em um espaço vácuo? O que é uma escuta vácuo? Você falou, Vivian, que esse espaço da facilitação em que você, às vezes, é quase que condicionado a já pensar nas respostas enquanto o outro está falando. E aí, às vezes, você está preso numa coisa que ela falou lá no início. E aí ela fala uma outra coisa e você perde o que ela falou por interesse. Porque você está preso no que ela falou no início, querendo achar a resposta, a melhor resposta. Para parecer melhor, ou para conseguir salvar aquela pessoa, ou para conseguir dar a melhor solução, ou para parecer mais inteligente, ou parecer mais bom terapeuta. Porque você acaba indo para aquele lugar do salvador. De querer salvar e de querer parecer melhor. E o salvador é usar um medo inconsciente. É achar que a outra pessoa não é capaz de achar as próprias respostas. Então, como que é experimentar essa fala do vácuo, do vazio que vocês fizeram em relação à escuta? Fazer uma escuta vácuo, em que você declara esse vácuo dentro de você, em que você não tem esses pensamentos e que você só consegue ouvir puramente o que a pessoa está falando do início ao fim, sem ter que ter uma resposta melhor, sem ter que dar uma solução. É mágico. Convido vocês a experimentarem, para realmente sentirem. Fazer isso com um colega, com um filho, ou com um parente, ou com alguma pessoa. Declarar esse espaço de escuta vácuo e só ouvir. A partir do nada. Assim como falar a partir do nada. Isso é uma ferramenta interna. A gente tem várias ferramentas internas que a gente não aprendeu a usar. Como estar centrado, como usar o medo para poder escanear as pessoas e sentir qual é o próximo passo. Como dividir a nossa atenção. E enquanto eu estou falando presente, olhando para cada um de vocês, eu consigo, ao mesmo tempo, falar a próxima palavra e ver o que está acontecendo, qual é a reação de vocês, como isso está aterrissando no espaço, qual é o próximo passo, para onde a gente tem que ir, que horas são. Isso é divisão de atenção. No caso, é do sentir, então vem da emoção, né? Porque no caso, quando eu falei e chorei, porque eu senti vontade de chorar enquanto falava. Porque eu estava vindo de dentro, assim, sabe? Então, esse do nada vem do sentir, da emoção do momento, é isso? Tipo, mais ou menos? Eu te convido você a ficar com essa pergunta, para você pesquisar, Bruna. A pergunta é: de onde vem o nada? Vem dos sentimentos? No caso, a minha resposta aqui, eu até falei, veio dos meus sentimentos, veio da minha emoção. Eu senti que deveria falar aquelas coisas e coloquei todo o meu ser naquele falar e a minha imaginação, e foi isso. Aí eu casando no caso do choro, de chorar. Sim, aquilo te tocou, aquilo que veio. Sim, essa pergunta, quando eu falo, você pode pesquisar essa pergunta, não precisa ter uma resposta certa agora, essa pode ser uma resposta, mas leva essa pergunta com você
nos próximos dias para você ver o que mais pode ser possível. Nessa experiência que você teve, você permitiu que o vácuo viesse a partir dos seus sentimentos. Então você fez uma fala a partir do seu coração, a partir do que estava vivo para você, e isso ao mesmo tempo que você falou para o outro, isso te atravessou também, porque te tocou, te emocionou, tocou no seu corpo emocional. E que lindo que você se permitiu experienciar isso. E pesquisa o que mais, o que pode compor esse vácuo, como que faz, o que significa ter esse espaço vazio. De quais lugares a gente pode falar? A gente pode falar dos nossos sentimentos? A gente pode falar a partir da mente? A gente pode falar a partir da natureza? A partir de um sentimento único? Tipo, como é falar a partir da raiva? Como é falar a partir da tristeza? Como é falar a partir da alegria? Como é falar a partir do medo? Pode ser uma pesquisa incrível para você fazer, Bruna, para você descobrir o que mais que dá para fazer a partir dessa fala do vácuo. Eu cheguei a algumas constatações agora, você falando essas coisas, eu vi algumas respostas. Maravilha. Depois, se você quiser compartilhar, a gente não tem um grupo, né? Mas se você quiser compartilhar no Insta e você quiser passar seu Insta para as pessoas aqui saberem, eu gostaria de saber. Eu tô te seguindo do workshop do Israel. Eu vou querer saber. Te encorajo a compartilhar essas respostas depois. Tá bom. E uma possibilidade nessa investigação também é perguntar à sua dupla como que chegou para ela. Nossa, Sim. gente. Pode compartilhar? Você quer fechar? O que é? Pode falar. A gente tem mais 2 minutos. Eu te convido a falar, experimentando usar um pouquinho da sua raiva para ir no ponto, assim, trazer o sumo do que você quer trazer. O sumo do que eu quero trazer o supra-sumo mesmo é uma pergunta. Então, o que fazer com isso que surge, tudo isso que surge na gente enquanto o outro fala? Fiquei com essa pergunta. E eu queria compartilhar essa pergunta com vocês. Porque dessa vez eu senti vontade de compartilhar 3 coisas específicas. Anotei. E isso surgiu enquanto eu escutava. Eu não estava deixando de escutar, mas surgiram 3 coisas. E eu sinto que alguma coisa pode sair daqui. E às vezes eu fico pensando o que fazer com isso que surge na gente quando o outro fala. Não sempre é responder, mas às vezes é. E, enfim, fiquei pensando nisso. E pode ser fecundo isso também, que surge quando o outro fala. Que legal essa pergunta, Malu. Obrigada por compartilhar. O que fazer com que surge da relação? O que fazer com que o outro traz? Porque a gente escuta e se programa para responder. Às vezes é bom falar também com isso que surge. Às vezes não. E, né? Sentir acho que essa é uma pergunta constante do facilitador, né? Ele está sempre observando. Aí, às vezes vai interferir, às vezes não. Às vezes, né? Aquela coisa meio... Pode falar uma coisa sobre isso, assim, que eu tenho feito um exercício comigo, é sempre olhar por detrás qual que é a intenção da fala, né? Porque a intenção de você interromper... Pode continuar, Vivi, eu tô falando com a Juliana. Ah, sim. A intenção de você interromper ou de você trazer aquela fala tá nesse lugar de querer mostrar que você sabe mais ou que você tem uma resposta, né? Ou é a intenção genuína
porque você sentiu que aquilo pode ser uma contribuição, né? Então, assim, eu tenho feito muito esse exercício para mim, de qual que é a intenção da minha fala, mas é um exercício, né? Sim. Eu vou. Isso é muito especial que vocês trouxeram, e é importante que a gente não leve nada como regra. Isso que a gente experimentou hoje é uma ferramenta, uma prática, uma possibilidade. E como facilitadores, a gente tem esse lugar do artista, que a gente pode usar cores diferentes em lugares diferentes, e como esse malabarista, esse artista, criar coisas únicas. Então, essa é mais uma ferramenta que tem momentos específicos que a gente vai usar. Mas às vezes a gente precisa falar. Às vezes uma pergunta que a gente faz gera um subproduto incrível. São momentos, e por isso que esse sutil é tão importante, essa presença, esse lugar arcaico nosso do sentir. E agora a gente passou 2 minutos. Eu quero honrar o nosso tempo que a gente combinou aqui. E agora a minha internet começou a travar, essa bagaça. Mas eu quero, antes de fechar o espaço, honrando o nosso tempo, fazer um convite para vocês. No dia 25 de agosto, vai começar uma jornada que chama Em Alto Mar, Aprendendo a Criar, Sustentar e Navegar Espaços. É uma formação para facilitadores. E vai ter eu como facilitadora e o Israel Kairos, que também vai estar co-facilitando essa jornada comigo. É uma jornada de 4 semanas, em que a gente vai... Isso que a gente criou aqui é um pouco do que a gente vai experimentar nessa jornada, que é da gente navegar e praticar, é um espaço de preparação, de prática, dessas habilidades inatas que a gente tem, e que às vezes está atrofiada, e que às vezes a gente não teve espaço para realmente acordar ela. É uma jornada para despertar essa parte de vocês que pode empoderar, que pode despertar potência em outras pessoas a partir do trabalho que vocês já fazem, seja como professores, amparadores de espaço, de jornadas, de encontros, seja como pais, mães, seja como terapeutas. Então, é essa jornada para empoderar com ferramentas, com habilidades, com coisas que tanto eu quanto Israel estamos vindo praticando, fazendo, quanto estudando, a partir do contexto do Possibility Management e de outras experiências que a gente tem, como design de experiências, essa parte da teoria que eu falei do meta-design e design de conexões também, que é uma coisa bem legal do Instituto Amuta. Sei que a Juliana conhece, deve ter outras pessoas que conhecem também, design de conexões, que é uma coisa incrível. Então, a gente vai fazer uma mistura disso tudo, e a partir desse lugar do nada, desse espaço que a gente cria em cada encontro, a gente vai navegar juntos nisso. Então, eu deixo aqui esse convite. Se vocês, eu vou depois enviar a gravação desse encontro para vocês e o material que a gente fez de divulgação, para vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo do que é o propósito e como vão ser os encontros. E aí, se vocês tiverem interesse, me chamem para a gente conversar sobre isso. Foi incrível estar com vocês aqui nesse espaço, foi extraordinário. Descobri muitas coisas sobre isso que eu nem sabia que eu ia descobrir, eu nem sabia que a gente ia falar sobre Fala ao Vácuo hoje. E nos vemos por aí. Muito obrigada, queridos. Um grande abraço, naveguem na vida e reconheçam o facilitador incrível que há em vocês. Obrigada, Gabriela. Tchau, Obrigada a todo obrigado. mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão pela troca. Tchau.